Estamos aqui com muita alegria no programa Tempo de Recomeçar. Hoje, 14 de janeiro de 2023. Estamos aí vivendo as expectativas do novo ano. Certamente será um ano de muitas bênçãos, porque vivemos com Jesus. Vivemos com a Sagrada Família, vivemos sob a luz e sob a direção do Espírito Santo. Então, quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo para ter um ano de bênçãos. Para este momento, então, invocamos a presença da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glórias a vós, Senhor. Meditaremos o capítulo 2, versículos de 13 a 17. Chamamento do publicano e banquete com os pecadores. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele, e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Depois, quando estava à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e os discípulos. De fato, eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo-o comer com os pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus disse-lhes: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, nós vimos aqui mais uma vez que Jesus sempre tinha uma multidão querendo ouvi-lo, querendo saborear do seu conhecimento, do seu poder. E nesta leitura que nós acabamos de ouvir, mais uma vez a história se repete. Tinha uma multidão para seguir Jesus. Depois nós vimos que Levi estava sentado, ou seja, numa postura de comodismo, talvez numa postura de reflexão, talvez numa postura de estar decidindo o que fazer de sua vida. O fato é que Jesus passa neste momento. E o bonito dessa história toda é a disponibilidade de Levi, que assim que ele recebe o convite, ele diz o seu sim. A sua resposta foi seguir o Mestre, seguir o convite de Jesus. Que imagem maravilhosa que deve ter sido naquele momento. E depois nós observamos aqui os comentários acerca de Jesus. É impressionante como que ainda hoje nós continuamos ouvindo estes comentários acerca de Jesus e acerca também dos seus discípulos.
Ainda hoje o povo não entende o porquê daquele catequista, o porquê daquele ministro da Eucaristia, o porquê, porque tem que ser aquela pessoa, não poderia ser outra mais santa. Mas Jesus, neste evangelho, mais uma vez, ele quebra todos os protocolos. Ele senta com o pecador, ele senta com o publicano, ele senta com o fariseu, ele senta com aquele que estava ali despojado, sentado. Totalmente o contrário do que nós imaginamos. E aqui, nas palavras de Jesus também, o que ele diz para nós? Eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores. Totalmente diferente do que nós julgamos. E assim é a nossa igreja. A nossa igreja é lugar de pessoas que dizem o seu sim, de pessoas que não estão prontas, estão a caminho, estão buscando a sua santidade dia a dia. E neste momento, sábado, dedicado a Nossa Senhora, esta mulher sim, foi, entre aspas, pega de surpresa também pelo anjo, quando recebeu o convite de ser a mãe do Salvador. E ela também disse sim. Então hoje, neste momento de oração, de meditação, peçamos a graça ao Senhor, de assim que nós recebermos o convite, como aconteceu com Levi, que nós tenhamos coragem, força, disposição para dizer o nosso sim. Sim a Jesus, sim à nossa comunidade, sim à nossa família, sim à nossa missão. Quantas pessoas hoje têm medo, vivem fechadas, acabrunhadas, fechadas ao matrimônio, fechadas à maternidade, fechadas ao serviço missionário na igreja, nas comunidades, nas pastorais. Então hoje é o momento de nós nos espelharmos em Levi e dizermos o nosso sim. Um sim despojado, um sim corajoso, um sim sem muitos questionamentos, mas simplesmente acreditando na bondade e na misericórdia do Senhor. Sobre mim, sobre você, sobre todas as pessoas que nos pedem oração, especialmente os que estão doentes, os que estão no pecado, os que estão nas trevas. Sobre mim e sobre você. A bênção de um Deus que é todo-poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém.